Mas também, família, então hoje estou muito animado por estar aqui, pregar a palavra de Deus para vocês, amém? Então, bom dia, claro. Pela graça de Deus, eu tenho o privilégio de poder pregar aqui a palavra. E claro, ontem, dia de sábado, eu tive o privilégio realmente de parar e pensar um pouco realmente na minha própria vida. Então, eu estava pensando, eu tive um tempo de Deus e de arrependimento. Então, eu pensei nas coisas que eu precisava mudar, na minha vida e tudo mais. E na minha oração eu comecei a pensar, cara, e se Deus voltasse hoje? Tipo, se Deus voltasse na hora, enquanto eu estou olhando Deus agora? Ou pior, se ele tivesse voltado, eu não estava fazendo isso tudo. Se ele tivesse voltado antes, eu estava vivendo uma vida de mentira. Tá bom, onde estaria? Pensar nisso me ajudou a ter realmente o impulso que eu precisava para poder querer realizar. Mas muitas vezes, eu particularmente, não sei se vocês se relacionar com isso, mas muitas vezes eu não me arrependo pensando, ainda tenho tempo. Eu vou me arrepender, eu posso estar pensando, não tão sério, não um pecado tão grande. E esse pensamento pode me segurar de ter um bom relacionamento com Deus e uma vida com Deus agora. Se eu continuar abusando da sorte, uma hora vai chegar um momento e eu não vou estar preparado. Quem não está preparado hoje não vai ficar preparado amanhã. Eu lembro do meu professor da faculdade de mecânica de fluidos, outra matéria chata. E até hoje eu nem penso o que aconteceu naquela matéria. Mas nós que a gente ficava falando de viscosidade, veia, blá. Era chato, muito chato, muito difícil. Mas aí, né, ele falava, tipo, a gente pedia, vamos fazer a prova semana que vem, fazer a prova daqui 2 dias, quem vai estar preparado? Eu falei, se você não estava preparado hoje, sabe o que eu te falei antes? Você não vai ficar preparado mesmo. Isso é verdade. Às vezes, quando passar um para depois, eu ainda não me preparado, ainda estava despreparado. E aí eu tinha mais desculpa para falar. Não tive tempo, não tive isso e aquilo. Agora, com Deus, eu acredito que é a mesma coisa. Muitas vezes a gente pensa que, não, se eu tivesse um pouco mais de tempo, se as circunstâncias tivessem sido diferentes, eu teria me arrependido. Eu teria mudado, eu teria feito isso. Agora, imagina isso. Será que no céu essa vai falar? Que ela fala, não, Deus, você me dá mais uma semana, eu me arrependeria de todos os meus pecados. Se você tivesse mudado a minha condição, se eu tivesse sido tão pobre como eu, talvez eu teria tido uma vida melhor, não estaria reclamando de Deus. Se eu tivesse admitido em algum erro, então seria muito mais fácil. Eu teria um diploma. Se eu tivesse esse emprego, se eu falasse com meus pais, se meus pais tivessem me tratado dessa forma, se eu tivesse amigos que me amassem, se meu marido e minha esposa tivessem me tratado dessa forma, a gente pode pensar em várias desculpas para dar para a nossa vida. Entretanto, uma delas vai falar de mim. Sabe, nesses dias a gente teve um estudo de discipulado, a gente está aprendendo os princípios básicos, e foi a pregação basicamente do livro. E em Lucas 13, fazer uma pergunta será que você tem o que é necessário para viver como discípulo pelo resto da sua vida? Eu acredito que é uma das perguntas mais importantes desse estudo. Então a gente para e pergunta realmente, seja sincero, agora mesmo, você tem a fé necessária, o zelo necessário, a justiça necessária para permanecer firme até o final da sua vida? Você está disposto a permanecer um discípulo até o final da sua vida? E pensando nisso, o que é interessante é que essa pergunta, sim, é muito importante, mas eu não acho que ela mostra a profundidade que precisamos entender. Ou nos mostra o temor que a Bíblia quer que tenhamos. Hoje a gente vai estudar o livro de Marcos, capítulo 13. Amém? Marcos, capítulo 13, vamos explorar algo muito relevante. Vamos estudar e explorar 2 caminhos eternos: o céu e o inferno. Tá bom. O céu e o inferno. O título da pregação de hoje é O Preço de Seguir Jesus. Amém. O preço de seguir Jesus. Quer fazer algo grandioso? Vai ter um preço. Quer fazer algo legal, incrível? Vai ter um preço. Você quer comprar algo bom, de boa qualidade? Vai ter um preço. Se você quer ser salvo com Deus pela eternidade, também tem um preço. E sabe o que é interessante? Até mesmo ficar no inferno tem um preço. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, você trabalhou por isso.
Não é algo que veio por acaso. Não é algo que acabou acontecendo. Foram diversas escolhas que eu tive através da minha vida que me levaram a essa resposta. Está no céu, você não vai entrar por acaso, e para o inferno também não. Nenhum dos dois é uma chance. Sabe, esses dias, a gente tem aqui a chave da porta, né? E tem uma chave que é igual a chave da porta de lá e do quarto. E aí, eu nunca sei qual que é. É sempre que eu penso, nossa, é 50-50. Né? Aqui eu colocar, se entrar, entrou, aí tem que colocar outra, sei que é outra. Entretanto, não é assim, Lucas. Não é tentativa e erro, Lucas. É se eu vou ser justo, eu vou para o céu. Se eu for justo, eu vou para o inferno. Eu não sou um discípulo ou eu não sou um discípulo? Ou eu estou na luz ou eu estou nas trevas? Então, ou os pecados são perdoados ou não são perdoados. Ou tem o Espírito Santo ou não tem o Espírito Santo. E o que o mundo tenta fazer hoje é bagunçar tudo isso. Fazer com que está no céu, você não tem um preço mais alto. Os céus, do nada, entrou em Black Friday, 80% off. E só aceitar Jesus no coração está ótimo para chegar nos céus. É interessante, estava no campo da semana passada, estudando a Bíblia com o pessoal, e alguém veio pedir para estudar a Bíblia comigo. Eu falei, amigo, né? Vamos lá, vamos ver o que eles têm para falar. E eles começaram a falar, você tem que guardar o sábado, né? Você tem que fazer as festas, né? As celebrações judaicas, as tradições. Eu mostrei as escrituras para ele, ele falou, nossa, não sabia que estava lá, não sabia que tinha isso. Eu falei, nossa, você está pegando, você não sabia que estava na Bíblia isso? Como você está ensinando algo que vai contra a Bíblia, e agora a sua desculpa é, eu não sabia. Você entende que isso pode levar pessoas para o inferno? Mas aí depois eles foram embora, né? Pegaram meu contato, nunca me chamaram, mas depois eles estavam falando com o Damião. A Damião veio falar para a gente uma experiência que ele teve, que foi com o pessoal do Deus, né? E aí estava lá basicamente, entra um culto sempre, aí tem uma TV, e todo mundo assiste essa mulher da Coreia pregar. E ela é a Deus Mãe. Então até então eu não sabia isso, eu pensei que Deus Mãe era tipo um ser, né? Você chama uma mulher mesmo. Física, né? Assim, toca nela, ela existe. Ela era casada com Jesus, na verdade, Jesus veio na Coreia, tá? Casou com ela, ele morreu e falou para ela, olha, você vai continuar ensinando, ok? Vou mostrar para eles o que fazer. Eu queria fazer, eu tenho que adorar a você, a minha esposa, maravilhosa. Então, assim, bizarro. Entretanto, é muito mais fácil fazer isso do que se arrepender dos seus pecados. Na verdade, é muito mais fácil entrar numa sala, assistir uma TV, seguir uma mulher que vai estar falando as coisas da cabeça dela, do que me arrepender de uma situação. Parar de mentir. Deixar de ser orgulhoso, ser humilde. É muito mais simples do que pedir perdão. Muito mais simples do que perdoar. E por isso o mundo aceita com mais facilidade. Sabe? Realmente, eu quero que hoje a gente possa ver o que é necessário para cada uma dessas eternidades. Será que eu tenho o que é necessário para poder passar por essa eternidade nos céus? Porque será que eu tenho o que é necessário para essa eternidade no inferno? Será que eu estou preparado para enfrentar o meu destino? Então, em Marcos capítulo 3, é um capítulo intenso, Jesus fala sobre os sinais do fim, a destruição do templo, da cidade, a vigilância. Ele nos ensina que o fim virá para todos. E a pergunta é, será que eu estou disposto a ver uma vida para herdar a eternidade no céu? E você quer que você se pergunte, você tem o que é necessário para poder pagar o preço que você deu? Mas antes de entrar nessa resposta, né, a gente precisa fazer duas perguntas que vão ser nossos dois pontos. Né? O primeiro ponto é, você está disposto a passar a eternidade no inferno? Vamos lá, por favor. Você está disposto a passar a eternidade no inferno? Sabe, muita gente não está disposta a passar a eternidade no céu, porque a conta da vida é que tem que levar. Mas pensa do outro lado, se você não for passar no céu, onde é que você vai passar? Bahamas? Só tem duas escolhas na mesa. Eu tenho que escolher uma delas. A falta de escolha já é isso. A falta de ação e decisão já é a minha decisão. A falta da decisão de dormir cedo para poder estar aqui, energético, para poder fazer as coisas, ter um bom, ótimo tempo de excelência de Deus, é a minha escolha de voltar para a excelência.
Não é verdade? Eu posso culpar o que for. Posso culpar a temperatura, que está frio e está mais gostoso de ficar na cama. Essa é algo que eu gosto de culpar bastante. A gente pode culpar, não, porque o alarme tocou e eu coloquei para como eu falo, soneca, e depois eu coloquei soneca de novo, soneca de novo, soneca de novo. A gente pode culpar tantas coisas. Mas eu não estava lendo, que a noção não a vida. Agora, de quem foi isso? Por isso a pergunta é, será que eu estou disposto a passar a eternidade no inferno? E sim, parece estranho perguntar isso, mas a verdade é que o inferno não é difícil de alcançar. A Bíblia ensina que o caminho largo e fácil leva à perdição, em Mateus 7, 13 a 14. Muitos estão vivendo do jeito que se prepara para esse destino. Muitas vezes pessoas existem porque se olham e falam, ver como discípulo é muito difícil, então é melhor desistir. Quando na real eu estou esquecendo que não é sobre se você ver como discípulo ou não, mas sobre se você quer ir ao céu ou não. Você está disposto ao inferno ou não? Vamos ver aqui o que é necessário para passar a eternidade no inferno. Um subponto, dentro desse primeiro ponto, um A, né? Apenas viver para si mesmo. Uma das coisas que é necessária para você poder passar a eternidade no inferno é só viver para si mesmo. Com os seus próprios prazeres, com as próprias vontades, fazer o que você quer, quando você quer, como você quer, do jeito que você quer. Parece um sonho, né? Mas isso é que é necessário para você poder passar a eternidade no inferno. Fazer a vida da forma que você quer que ela seja feita. Não porque eu estou cansado, porque eu quero fazer dessa forma. Realmente viver para mim mesmo. O que eu gosto de fazer. O que eu quero fazer. Qualquer coisa que vai contra isso. É xiii. Lá esse show, aqui em Moçambique, isso é muito famoso. O X já disse tudo, é só quando disponível, ou quando disposto você está a fazer algo. Você pode pegar uma água para mim, xiii. Vai falar, é um louco eu pegar. Mas é isso, Marcos capítulo 13. Nós vamos ver o versículo 1 e 2. Amém? Diz assim: quando ele estava saindo do templo, um dos discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes e construção magníficas. Talvez o teu gosto é muito. Versículo 2 diz: você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então os discípulos olharam para a construção do templo e ficaram impressionados com ela. Mas Jesus logo lembra eles do que realmente é importante. Eles viram um templo grandioso. Eu imagino que realmente naquela época tinha adornado com ouro, com pedras preciosas. Talvez realmente milhares de engenheiros e arquitetos juntos para poder fazer o templo de Deus vivo. Imagina como que não era. Uma nação inteira dando dinheiro só para construir aquele templo. Aquele templo devia ser maravilhoso. Eu não culpo eles por realmente olhar e alguém falar, nunca vi isso antes. Mas muitas vezes nós ficamos tão focados em nós mesmos que esquecemos as coisas de Deus. A gente fica tão focado com as coisas magníficas da nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa faculdade, com o nosso próprio cansaço, com o nosso conforto, com nossas finanças, com todas as coisas que a gente esquece de olhar para Deus. E aí a vida como discípulo fica difícil, porque queremos realmente ganhar o mundo inteiro. Queremos as coisas que nos chamam a atenção. Agora, o que vai acontecer com todas aquelas coisas que temos corrido atrás? Como todas essas coisas, como todas essas grandes construções, elas também vão ser destruídas. Daqui 100 anos, seu diploma não vai servir de nada para o seu tamanho. Seus estudos, seu trabalho, até mesmo, para ser sincero, sua família. De verdade. E o que realmente conta? O seu relacionamento com Deus. Quando tudo chegar no final, o que realmente vai ficar vai ser quão profundo é o relacionamento com o nosso Deus. O quão disposto ele estava a ser legal? O quão disposto ele estava a realmente ser generoso? O quão disposto ele estava a não viver para si mesmo e viver para os outros, em prol de algo maior? E é essa a grande pergunta que fica no final. No final vai ser quantos diplomas você tinha, quanto dinheiro você tinha na sua conta bancária, quantas viagens incríveis ou férias incríveis você teve, se o seu casamento era maravilhoso ou não, se seus filhos eram bem educados ou não. Mas no final do dia, a pergunta vai ficar: como está o seu relacionamento com Deus?
O quão profundo ele é. Você fala, não, mas eu amava Deus. Você ama Deus? A Bíblia fala que quem ama Deus obedece a Deus. Você ama Deus ou você tem obediência? Eu não sei se já leram esse livro muito famoso, The 5 Love Languages. As 5 linguagens do amor. Agora, ela fala lá de autosserviço, palavras de encorajamento, tempo de qualidade, presentes, né? Então, todas as coisas são incríveis. Agora, a linguagem do amor de Jesus é obediência. Vamos lá, pega. É obedecer. Se você obedece a Deus, ele se sente amado. E eu acredito que realmente, o que eu preciso perguntar para mim mesmo é: será que eu estou disposto a viver dessa forma? Sabe, para saber que será que vocês, mesmo pegando isso, eu acredito que viver para mim mesmo é o que eu faço de melhor. E eu, hoje, como discípulo, eu estou falando antes do discípulo, antes da Bíblia, antes do batizado. Não, hoje. Viver para mim mesmo, pelas minhas próprias vontades. É algo natural para mim. Então, se eu me sinto impressionado, logo o que eu quero fazer? Eu quero sair. Então, se é difícil, desisto. Fácil. Se é o que eu gosto, vou me perseverar bastante. Se eu sinto que eu estou sendo desafiado, eu quero sair. Eu não quero ser desafiado. Ou vou levantar paredes, quero me defender. Eu controlo meu orgulho. Se eu sinto que eu estou sendo diminuído, tudo que tem a ver comigo, com a minha imagem, com quem eu sou, é algo que se torna algo tão difícil porque é muito mais fácil batalhar pelas minhas coisas, pela minha vontade, pelo meu amor. Agora, viver como discípulo ensina muito que é o contrário. Lutar pela pessoa que você se encontra ali. Alguém que você conheceu há 1, 2 semanas. Imagina isso. Você tem que lutar para essa pessoa. Falar na mensagem de manhã: como foi o tempo com Deus? Como é que você está? Eita, isso, aquilo, outro, para ajudar. Aí tem pergunta da Bíblia, tem pergunta da vida. Tem gente que me pergunta até sobre física. Eu imagino, você tem que falar, dando coração, para ajudar aquela pessoa a estar bem com Deus. Olha, isso é realmente se lutar na vida do Senhor. Vamos para a escritura de Lucas 12. Amém? Uma parábola. Basicamente é uma parábola que fala sobre alguém que viveu para ele mesmo. Então, Lucas 12, versículo 16, é a parábola do rico insensato. Então, olha isso. Ela começa com um cara que chega na multidão e fala para Jesus. Ele fala: mestre, o meu irmão, eu preciso de ajuda com ele. Fala para o meu irmão para que ele divida a herança comigo. Não pega a herança só para ele. Então é assim que começa o problema. Eles falam: deixa eu te mostrar essa palavra. E aqui em Lucas 12, versículo 16, versículo 16 até o versículo 21, fala assim: então Jesus lhe contou essa parábola. Até certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele disse: assim vou fazer. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descansa, coma, bebe, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Se você vive para si mesmo, eu te garanto, você vai se tornar alguém rico. Rico aqui na terra. Talvez você vai ter um casamento incrível. Talvez você vai ter um emprego incrível. Uma graduação maravilhosa. Vai ter amigos muito legais. Férias exuberantes. Uma família unida. Mas ainda assim, você vai ser pobre na visão de Deus. Porque você não vai herdar o reino. E aqui é o que ele fala. Ele vive para si mesmo, ele está lá vivendo a vida dele, consegue uma grande recompensa do seu trabalho. Ele começa a pensar: vou fazer isso, vou preparar isso tudo para mim mesmo, para que eu descanse, coma e beba. Não é muitas vezes essa a nossa resposta?
Principalmente nas férias, não? Nas férias você sentar, relaxar, comer, beber e descansar. Eu olhei para mim. Acho que o ser humano, qualquer oportunidade que ele tem, ele se torna o ser mais egoísta de animal na face da terra. Mas qualquer outro tipo de animal. É engraçado, animais não têm férias, né? E eles ficam sempre juntos. Então eu sempre fico pensando, cara, quando eu estou realmente, eu tenho um momento de descanso, meu primeiro pensamento, eu quero um lugar quieto, sozinho, fazendo minhas coisinhas. E quero viver para mim mesmo. Não estou falando que descansar é errado. O problema é quando a sua vida chega em torno disso, do seu próprio conforto. E realmente essa palavra é muito famosa, porque mostra que ele viveu por si mesmo. Mas logo depois, Deus fala para ele algo muito interessante. Ele fala, insensato. Ainda essa noite eu vou pedir a salva. Tem uma música no Brasil bem famosa, Johnny, Johnny, essa noite Johnny pedirá sua alma. Eu queria sempre ouvir essa música e ficava com muito medo. Eu pensei, cara, eu ia dormir, meu pai fica cantando ela pra gente. Meu pai também é, né? Mas ele fica cantando essa música pra gente, vamos pedir sua alma, tem sabe, Jesus pode voltar, eu com 7 anos de idade. Jesus vai voltar, eu tem que estar preparado, eu quero comprar, eu quero levantar, eu quero. Não, há 7 anos de idade, assim, tremendo, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Uma vez eu acordei meia noite sonhando que tinha um convento, eu quero levantar esse assustado. Corri pro quarto dos meus pais, abri a porta, assim, ele ainda estava lá, meu uso. Mas é verdade, né? Agora, hoje, sabe o que isso produziu em mim? Porque quando eu tinha 7 anos de idade, Jesus não voltou. Quando eu tinha 8, Jesus não voltou. Quando eu tinha 9, 10, 11, hoje eu tenho 26, mas não voltou. E aí eu comecei a viver minha vida da forma como se Jesus nunca fosse voltar. Ou como se eu nunca fosse me voltar. Ou como se salvação de outras pessoas não dependessem de certa forma de mim. E aí eu vivi minha vida para mim mesmo. Resultado disso, imoralidade, mentira. Acho que não passava um dia sem mentir. Impureza, pornografia, masturbação, orgulho. Ninguém podia me corrigir ou dar um feedback, porque ai dele, tá? Porque eu senti tudo que existe na face da terra. Não tem como ir, cara. E foi isso que produziu alguém que viveu a consciência. Sabe, se pergunte da próxima vez, o que é mais fácil? Viver como discípulo ou viver a eternidade no inferno? Eu acho que essa pergunta realmente é mais adequada. E faz essa conta da próxima vez que você tiver que se negar para ter um tempo com Deus, para ler essa Bíblia, para ser puro, para ser comprometido. Aí fica mais clara a sua resposta. E eu sei a minha resposta. Eu prefiro muito mais enganar. A segunda coisa que pode mostrar também, fazer com que ele seja preparado para o inferno, é rejeitar a verdade de Deus. Rejeitar a verdade de Deus. Vamos para Marcos capítulo 3 novamente. Nós vamos ler no versículo 21 e 22. Daqui em Marcos 13. Aí vai ficar sempre voltando para Marcos 13. Mas Marcos capítulo 13, a gente vai ler o versículo 21 até o versículo 22. Então, aqui basicamente Jesus ele fala para a igreja, para os discípulos, que sim, poderiam vir pessoas para enganar a igreja. Olha o que fala, Marcos 13, 21, 22 diz assim: se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que lhes darão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Olha que interessante. Ele fala, vai aparecer um monte de gente alegando que sim, eles estão certos, eles estão tendo verdade, então faz isso e aquilo outro, e aí está o Cristo, eles que nem aconteceu lá na Coreia, né? E muitas pessoas vão seguir a eles. E o que acontece hoje? Se eu rejeito a verdade, eu estou me preparando para passar a verdade. E o que é interessante é que ele fala, se possível, até mesmo enganar os judeus. Você pode decidir estar aqui hoje, para passar a eternidade com Deus. Mas se você não amar a verdade, você vai ser enganado. Agora, qual que é a verdade? O que é a verdade? Alguém sabe? A Bíblia. A Bíblia é a verdade. Agora, como que eu posso rejeitar a verdade? Porque quando você está brigando, não acha que você está falando de uma falsa doutrina? Logo, eu aceito a verdade, não? Não.
Rejeitar a verdade é quando você não coloca em prática. Não ouvir e entender. Isso em qualquer escola. Mas não colocar em prática. Outra forma de rejeitar a verdade, eu tenho Deus. Não me engano. Eu estou rejeitando a verdade que pode salvar meu filho naquele momento. Eu realmente acredito que o tempo com Deus é o momento mais importante da minha caminhada com Deus. Mais importante que qualquer reunião treino, mais importante do que a pregação aqui agora, mais importante do que as canções, para mais que eu ame elas. Porque ali é onde eu construo o meu relacionamento com Deus. Ou seja, é ali que eu estabeleço se eu vou ir para o céu ou vou ir para o inferno. É ali onde eu falo, eu, Yuri, tenho um relacionamento com Deus. Se eu rejeito a verdade, se eu rejeito o meu tempo com Deus, faço ele de forma rasa, ou nem faço ele, eu rejeito estar com Deus no dia dos céus. Sabe, eu realmente acredito que Jesus aqui, ele alerta as pessoas, que verá sim alguém para enganar elas, e aí ele fala que seriam falsos profetas, então muitos deles. Agora, qual o trabalho deles? Te enganar, falar que você não precisa de Deus, e tudo bem dormir um pouco mais, Deus entende. Tudo bem chegar atrasado, Deus entende. Tudo bem dormir durante o culto, Deus entende. Tudo bem ficar preguiçoso, Deus entende. Tudo bem não ser excelente no meu trabalho, porque Deus entende. Porque se você dá essa contribuição toda domingo, então, está tudo certo. Eu estou contribuindo tudo que tem grande verdade na Deus. Mas eu tomo Santa Ceia no domingo, então está tudo certo. Mas eu vou para a reunião todo domingo, eu não voltei uma vez. Então está tudo bem. Se você não ama a verdade, não tem como você estar com Deus fazendo aquelas coisas. A Bíblia deixa bem claro que Deus sempre vai ajudar o seu coração. Talvez agora mesmo, durante a pregação, o seu coração esteja lutando com Deus. Vendo as Escrituras e lutando com Deus. Lutando contra a verdade, lutando para poder aceitar, mas isso é algo bom. Se é difícil de aceitar, quer dizer que está fazendo o efeito correto. Quer dizer que realmente está certo, está perfeito. É isso que a gente precisa. Quando está muito fácil, não faz nada. Mas quando dói para aceitar, é aí que alguma coisa acontece. Vamos para Romanos 1. Sabe, o que se perguntar? Será que quando eu falo Deus entende, será que eu estou dando a Deus uma tolerância ao pecado? Achando que ele não se importa quando na verdade ele se importa. E para ir para o inferno é realmente muito simples. Ir para si mesmo que rejeita a verdade. Agora aqui em Romanos, ele vai ler aqui no capítulo 1. Vamos ler no versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. 18 ao 25. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça dos homens, que suprimem a verdade com injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer a manifesta entre eles, porque Deus o manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais obras são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como a Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como dos pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Eu amo a Escritura. Paulo aqui escreve a igreja de Romanos. E ele fala que a ira de Deus é revelada dos céus. E isso é bizarro, porque ele começa a explicar muito no nosso coração hoje. E uma das coisas que impacta muito aqui, ele fala trocar a verdade de Deus pela mentira. E outra coisa, qual é o sinal disso? O sinal disso está aqui, né? Ele fala os seus pensamentos. Eu
tornaram profundas. E o coração insensato se obscureceu. Ou seja, ficou nas trevas. Agora, pensa nisso, gente. O que é o pensamento? Pensar em algo que não dá na nossa vida. Eu acho que muita gente perde tempo com coisas que não são do alto, pensando, preocupado com o dia a dia, com a agenda de amanhã, com os estudos bíblicos, com o trabalho, com a faculdade, com as amizades, com o discipulado, agendas, todas essas coisas. E aí a gente esquece nosso próprio relacionamento com Deus. Aí pode ser muito bom em seguir uma agenda, mas quão bom você é realmente durante as suas orações? O quão bom você é realmente durante a leitura da Bíblia? Isso vai mostrar muito mais do que está no seu vídeo. E para Deus, realmente vai ser legal. Mas eu acredito que muitas vezes a gente troca a verdade por a mentira dessa verdade. Aqui é reiterado o que foi falado em Marcos. E realmente você tem uma escolha: Deus criado por mãos humanas ou um Deus mortal. E se pergunta qual é a verdade de Deus que você tem trocado pelas mentiras de Deus. Ele vai tentar te virar uma vida de incrível aqui na terra, cheia de prazeres, em troca do que você precisa fazer abrir mão da sua eternidade com Deus. O terceiro e a última parte para você, para realmente se encontrar, para passar a eternidade no inferno, é não se preparar para o seu encontro com Deus. Vamos voltar lá para Marcos 13. Vou ler o versículo 36 ao 37. Marcos 13, do 36 ao 37. Vamos lá, Marcos 13, 36 ao 37 diz assim: se ele vier de repente e não se encontra dormindo, o que lhes digo a todos: vigiem. Essa aqui é bom para você ficar em noção durante o culto. Se Deus voltar que ele não te encontra, é engraçado. Não é engraçado, é triste, mas aconteceu mesmo. Paulo estava pregando lá no telhado, e aí tinha um irmão que estava sentado na beira do telhado. Enquanto ele pregava, ele caiu no sono, caiu no telhado e morreu. Né? E aí eu fiquei pensando, caraca, realmente Deus pagando. Mas depois vai lá, cita ele, volta para tomar também. Mas aqui o que ele fala não é menos de dormir fisicamente, obviamente. Mas ele está falando realmente de não prestar atenção. Despreparar. Você pode dormir de noite, fica tranquilo. Se Deus voltar aí para você dormir de noite, você sobe. É isso. Então pode dormir tranquilamente todo mundo. Não precisa atenção, ele vai ficar acordado todos os dias. Mas o que ele está querendo dizer aqui é: se você não estiver preparado quando ele voltar, ai de você. Se eu não estiver preparado com Jesus Cristo voltar, eu realmente não estou. Agora, o que me põe a preparar? O que me ajuda a estar preparado? É esses pontos que eu já acabei de falar. Os pontos disso. Amar a verdade, aceitar a verdade de Deus. E viver para os outros. Realmente, vivendo a vida com Deus, um relacionamento com Deus. Eu acho que muitas vezes a gente perde essa preparação por conta dessa falta de temor a Deus. Aí esquece que ele vai voltar um dia. Esquece que se eu não me preparar agora, talvez a vaga seja mais longe. Se eu me der no coração hoje, é o que ele está fazendo. Deus não tem um currículo espiritual. O Zé vai falar isso. Eu amo isso, e é verdade. Não existe um currículo espiritual. Porque eu fiz coisas grandiosas no meu passado. Porque eu compartilhei a fé com pessoas muçulmanas, hindus, pessoas chinesas, todos com tipo de religião. Não, porque eu tive um ótimo tempo de Deus semana passada. Deus ele quer saber de hoje. E o próximo de Deus se trata dos nossos testemunhos hoje. Sim. Não ontem e não amanhã. Em outras versões, a Bíblia fala: acorde você que ora. Nossa vida como discípulo é uma preparação para a eternidade. Vamos preparar você para. Em Amós capítulo 4, versículo 12 diz: prepare-se para encontrar-se com Deus. Você está preparado? Eu espero que enquanto ele venha, ele não te encontre dormindo, mas acordado, aguardando ansiosamente a sua volta. Inferno, infelizmente, é uma realidade de muitos ignorantes. Quem aqui já ouviu falar do termo Nami? Nami. Qual que seria
que está todo mundo baixinho, o primeiro. Anestesiado. Anestesiado. É que tá todo anestesiado. Então, o que seria esse anestesiado? Claro, não de uma forma física, mas basicamente fingir que não está doente. Passar por uma situação difícil, sofrer e fingir que está tudo bem. Então, fingir que não está acontecendo. Então, claro, é uma palavra que é usada para poder descrever o ato de anestesia, tanto emocional quanto físico. Agora, fisicamente, a anestesia é algo bom, porque não queremos sentir a dor da cirurgia, né? Mas emocionalmente, pode ter um resultado catastrófico. Eu acredito que hoje em dia, o pensamento mais anestesiado que temos é o inferno. O pensamento mais anestesiado, mais jogado para o lado, para escanteio, que temos é a possibilidade de ir para o inferno. Você pode falar, não, mas eu estudei a Bíblia, eu pedi meus pecados, confessei eles, vivi como discípulo, fui batizado. Então agora quer dizer que eu vou para o céu, certo? Ainda hoje você passa isso. Ainda hoje, ainda vai mesmo. Se você não se arrepender, não andar com Deus, ainda assim você não vai para o céu. Você tem que continuar andando na vida com Deus. Uma vez salvo, tem que ser salvo. Você pode ter essa salvação caminho. Agora, muitas pessoas pensam sobre isso. Elas preferem usar a anestesia no trabalho, não tem que pensar na dor que realmente eu posso estar no meu caminho para eu quero sofrer. Mas como tantos prazeres aqui na Terra, é como se eu usasse anestésico para não ter sentido a dor que está caminhando para um sofrimento eterno. Mas tem um problema. Qualquer anestesia, em algum momento, o efeito passa. Em algum momento, essa anestesia vai acabar. E aí você vai ser obrigado a sentir a dor. Tem uma frase que eu queria mostrar para vocês, uma imagem, que é do escritor C.S. Lewis, que basicamente fala, no final só há dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Quem escolhe viver longe de Deus, agora está apenas treinando para viver longe dele pela eternidade. E quem escolhe viver perto de Deus, está treinando para poder viver perto de Deus pela eternidade. A vontade de Deus na Bíblia é bem clara. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas qual a sua? Qual é a sua vontade? Passar a eternidade nos céus ou passar a eternidade na terra? Você pode ter uma vida de prazeres agora, mas será que vale a pena 30 anos de prazeres? Ou passar uma eternidade de sofrimento? 80 anos seguindo com todas as emoções. Você te pensa, não, porque eu sinto frustrado, eu me sinto frustrado, eu me sinto triste, eu me sinto isso. Então eu vou agir dessa maneira. Será que vale a pena? Será que vale a pena escolher o pecado para aquele momento que eu quero soltar, fazer tirar toda essa pressão que é viver como isso, para depois ter que pagar a eternidade? Ou será que me ligar mais uma vez, mais um dia, mais um momento, não vale a pena? Sabe, ontem eu tive o privilégio de ouvir 3 pregações incríveis. Sério, uma salva de aplausos para o nosso como eu escrevi o Monias pregando, o Mocha pregando e o Mogi pregando a palavra de Deus, foi incrível. Para ser sincero com vocês, eu falei lá, eu não estava preparado, nem esperava que seria tão incrível assim. Esperava que seria muito bom, porque eu vi as anotações deles. Mas quando eles pregaram a palavra de Deus, eu falei, uau. Sim. Mas uma das coisas que eu estava pensando até mesmo hoje de manhã, porque nós coisas que eu gosto de compartilhar, sobre sobriedade. Muitas vezes a gente tem que admitir o contrário. Não muitas vezes, acho que não, todas as vezes, para poder conseguir ajuda. Eu não tenho muitas fraquezas, mas só vou receber ajuda das fraquezas a quais eu sou aberto. Logo a necessidade de ser aberto, confessar meus pecados. Então, muitas vezes a gente fica ensinando, continuando vivendo uma vida em pecado, sem arrependimento, porque a gente não está disposto a se humilhar o suficiente e pedir ajuda. Se humilhar o suficiente e ser aberto. Agora, realmente, para proteger nós mesmos, para viver por nós mesmos, para negar a verdade de Deus,
Muitas vezes é mais fácil não querer admitir que eu sou alguém fraco do que realmente admitir esse problema. Sendo sincero, eu acredito que cada um de vocês aqui, eu incluso, poderia estar muito melhor que você se admitisse uma fraqueza. Se todo dia escolher, você pode admitir que eu sou fraco, não. E você ativar o que eu podia ajudar. Sabe, é muito interessante. Eu demorei 1 ano na minha vida como discípulo, no meu primeiro ano, para poder começar a fazer tempos com Deus todos os dias. Agora, sabe por que eu demorei por assim? Eu não queria pedir. O discipulador muitas vezes ia na minha casa e me acordava, não porque eu podia ajuda. Mas foi quando, finalmente, meu discipulador foi enviado para montar uma igreja no Peru. E aí eu fiquei para trás. E aí já não ia mais na minha casa me acordar para a vida. Eu passei 5 dias seguidos sem ir para trás. E aí vários pecados começaram a aparecer no meu coração, mágoas, manipulação, orgulho, mentira, muitas coisas começaram a sair. E aí eu cheguei no explorador, eu confessei esses outros pecados, mas eu não falei sobre eles. E aí ele perguntou, como está os pecados? Aí, bom, eu não queria adicionar nada. Acabei de pensar que eu menti. E eu vou mentir. Desculpa, vamos lá. E aí eu falei para ele, não tem sinal. Eu estou 5 ou 6 dias. Eu acho que foram 5 ou 6 dias, 5 dias. E aí ele falou, ok, o que você faz? Você quer mudar? Mas ele falou, ok, como você vai mudar? Eu não sei, amanhã eu vou acordar cedo com Deus. Ele falou, não foi o seu plano também nesses outros dias? Acordar cedo com Deus? Ou você planejou não fazer aquilo todos esses dias? Eu falei, não necessariamente planejei. Ele falou, então, ok, o que você vai fazer então? E eu aprendi a pedir. Então eu pedi ajuda dele e ele me ajudou. Eu testei. Na época, eu fiquei muita raiva, ódio à loucura dele, por conta disso. Ele estava muito seguro. Agora ele é um dos meus melhores amigos do mundo. Ele fica direto mandando pessoas de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, pra gente, falando, olha, essa pessoa quer ir para Angola, essa pessoa quer ir para Moçambique, essa pessoa quer ir para Guiné-Bissau. Ele fica mudando, fiquei incrível. Mas, realmente, agora eu amo ele porque ele me ajudou muito. Mas primeiro ele teve que me ajudar a ver a necessidade de pedir ajuda. Ele deve ser verdade, eu sou terrível nessa área. Eu preciso que alguém me ajude a ser semelhante. E ele começou a me ajudar. Me ligar de manhã, mandar as escrituras que poderia ler, me ensinar a fazer tempo de Deus, a realmente construir um tempo de Deus. Ok, vou começar lutando essa semana. Ok, empresa, ótimo. Então tem essas escrituras, você pode precisar do Google. Escrituras sobre empresa. Ok, lê cada uma delas. Depois de ler cada uma delas, o que você entende, como você vai aplicar na sua vida, qual desafio você vai colocar para você mesmo. Ok, fez isso? Ótimo. Agora, fala para o irmão qual foi o desafio. Fala para o irmão. Meu desafio é esse. E aí, ele vai perguntar para você no dia seguinte, você cumpriu o seu desafio e você vai cumprir o desafio. Então, eu tive que aprender, passo a passo, como tomar o tempo de Deus. Mas primeiro eu tive que admitir, cara. Então, realmente, tem que se perguntar, será que eu vou falar para Deus, seja feita a sua vontade? Ou Deus vai olhar para mim e falar, seja feita a sua vontade? Meus atos vão mostrar a minha vontade. Segundo e último ponto é, você está disposto a passar a eternidade no céu? Você está disposto a passar a eternidade nos céus? Esse eu acredito que todos nós estamos, amém? Eu acredito acreditar que aqui não tem ninguém que não quer passar a eternidade no céu. Agora, se o inferno é fácil de alcançar, então o céu é impossível? Não. Mas existe uma resposta sincera e comprometida. O que então é necessário para passar a eternidade no céu? O primeiro subponto é ser fiel até o fim. O primeiro ponto, a primeira qualidade que precisa ter para poder passar a eternidade nos céus é ser fiel até o fim. Amém? Então, ser fiel até o fim. Vamos para Marcos 13. Vamos ler no versículo 13 em si. Olha o que eu falo. Marcos 13, 13. Tá bom, bro. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui ele coloca uma condição. Muitas pessoas
a igreja onde pregam que alguém salvo, sempre salvo. O que tira a necessidade de você ser fiel a Deus, é de perseverar até o fim. Aqui ele fala, se você perseverar até o fim, apenas nessa condição, você vai ser salvo. Você, a verdade é que antes disso também é verdade. Eu falo que você vai sofrer com isso. Vai passar por muitas dificuldades. Mas no final, se você perseverar, você vai ser salvo. Muitos desistem dessa vida como discípulos, sem entender que eles estão vestidos de algo que não tem um caminho mais fácil. Desistir dos céus e da eternidade por coisas externas. Olha o mundo religioso. Eu trocava de igreja porque o pastor falou algo que eu não gostei para mim. Ou porque alguém não me sobrou com a paz do Senhor. Ou então eu entrei lá e as músicas que eles tocavam naquela igreja eram muito antigas. Eu era músico, como eu poderia fazer? Ou então porque eu estava lá e as irmãs não gostavam de mim. Ou então porque eu estava lá e a pregação não me tocava. Ou então não tinha unção suficiente. O Victor, no meio do mês passado, entende muito bem assim. As pessoas aqui não rodam tão rápido. Elas não gritam aleluia tão alto. Eu não gostei dessa igreja, que eu vou. Então o que a gente vê? Muitas vezes a gente vai no feeling de, nossa, eu quero algo mais fácil. E a realidade é que eu vou falhar muitas vezes, muito mais do que eu posso contar. Mas não desiste dos céus, por conta de mim. Eu, como pastor, vou falhar com cada um de vocês aqui. Isso é uma certeza. Vou falhar muito com a Bruna, já está 24 horas comigo. Mas com vocês, em segundo lugar, é quem mais eu vou falhar. Eu vou falar com vocês dia e noite, porque eu sou um ser humano terrível, cheio de pecado. Agora, se a sua salvação, a sua perseverança, ela está posta num líder ou uma pessoa, num relacionamento, numa circunstância, num sentimento, a sua vida como discípulo, ela vai ser tão curta, que você nem vai ver ela passar. Sabe? Em Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não for fiel a Deus no seu dia a dia, você não vai estar agradando a Deus. Tudo que Deus pede para você é que você persevere um pouco mais. Sejamos fiéis quando Ele voltar, vamos poder estar no céu por eternidade. Ao contrário do que o mundo acredita, quando Ele salva no máximo. Agora, sofrimento é legal. Ser tratado de forma injusta é incrível, é encorajador. Ter que me negar é interessante. Ter que dar risada de um irmão que está falando piada que não tem graça. Não é tão legal. Ter que ouvir eu falando um monte de coisa errada em português, com esse sotaque estranho. Também não deve ser a coisa mais fácil. Para ser sincero, eu não gosto da minha própria voz. Né? Imagina vocês aí sentados lá. Pior ainda. Mas nada disso, a vida em si, como discípulo, não é fácil. Você vai passar por muito sofrimento. Tem muitas escolhas que às vezes parecem tão pequenas, mas que fazem a diferença completa na sua vida. Às vezes, dormir cedo que seja. Às vezes, acordar um pouco mais cedo. Mandar uma mensagem para o irmão, ligar para ele. Chamar o irmão para compartilhar a fé juntos. Sentar no estudo por 45 minutos que seja. Coisas muito pequenas. Mas que podem mudar a sua vida pela eternidade. Eu acredito que são essas coisas pequenas. Coisas que não são assim tão profundas, que mudam completamente o jogo. Quando a gente realmente aprende a ser fiel no pouco, a gente pode começar a ser fiel no muito. Eu sou fiel com Deus. Eu sou fiel no meu cristianismo. Eu sou fiel na minha caminhada com Deus. Eu sou fiel um com o outro, com meus irmãos e irmãs. Eu acredito que Deus me dá muito mais. E é assim que Ele sempre faz. Então, eu acredito que o primeiro passo para poder estar pronto e disposto, para mostrar que está disposto a passar a eternidade nos céus, é realmente ser fiel até o final. O segundo é uma vida baseada na palavra. Se antes era rejeitar a palavra, agora é baseado na palavra. Marcos capítulo 13, versículo 31. 31 fala assim: os céus e a terra passarão,
mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo passa, até a uva passa. Perdão. Mas tudo passa, gente. O seu sofrimento passa. Faculdade passa. Né? Tudo vai passar no momento. Você tem filhos, eles vão crescer, vão sair de casa também. Vão passar. Sim. Tudo vai passar em algum momento da sua vida. Nada é eterno. A única coisa eterna é a palavra de Deus. Agora, você não vai ter nada disso assim, mas o que não muda? A palavra de Deus. Então, se eu quero ter uma vida na eternidade, eu preciso seguir algo que é eterno. Sim. Não faz sentido eu querer seguir o meu trabalho, o meu chefe do trabalho, se isso não vai me levar para a eternidade. Ter uma vida na palavra significa realmente colocar ela em prática. Como a Bíblia fala em Tiago, sejamos praticantes, não apenas ouvintes. Aquela escritura é muito interessante, porque ele compara a Bíblia com um espelho. Agora, o que o espelho faz? Ele reflete. Agora, se eu fosse perguntar para cada um de vocês, você se olhou no espelho hoje? Veja que a grande maioria falaria sim. Não? Sim. Bom, de John, sim. Para alguns mais pragmáticos, talvez você olhe no espelho umas 5, 6 vezes ao dia. Sendo sincero e aberto para vocês. Às vezes não preciso nem de isso. Mas se eu passei na frente de uma janela que dá um pouco de realidade, não precisa nem ser tão claro. Eu passo olhando para ela. Às vezes até diminuo como eu passo, para poder dar uma boa olhada para ver como eu estou. Agora com a palavra de Deus. Quantas vezes eu olho nela para ver se realmente diminuo o passo dele mais lentamente? Para ver se tudo na minha vida está realmente o sabe, muita gente pode ser tão realmente meticuloso com nós mesmos, com essa aparência externa, mas com o interno lá todo apodrecendo, caindo nas coisas. Eu imagino, se todo mundo fosse vestir o coração com o rosto, o relacionamento deles com Deus com o rosto, como seria? Talvez o mesmo universo não seria o mesmo universo. Talvez o fisioculturista seria alguém bem magrinho. Talvez a pessoa mais bonita do mundo. Talvez realmente não seria quem te vê hoje nos padrões sociais. Mas alguém que realmente está seguindo o caminho de Deus. Então, eu realmente acredito que uma vida baseada na palavra é o que vai me ajudar a chegar ao salvamento. Agora, o terceiro é vigilância e prontidão. Vigilância e prontidão. Marcos 3, versículo 32 e 37. Diz assim: quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos, e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, cantar o galo, ou ao amanhecer, se ele vier de repente, que não se encontre dormindo. Porque ele digo e digo a todos: vigiem. Ou seja, essa escritura que a gente está vendo aqui não é para mim, Deus. A escritura não é apenas para o Dair, não é apenas para os santos, não é apenas para a Bruna, não é apenas para a Regina, é para todos. Sabe, eu sempre gosto de falar, Deus tem seus favoritos, né? Com uma forma de brincar, quando Deus abençoa alguém. Mas isso não é verdade. A real é que Deus está com todo mundo na mesma. Deus, ele perdoa todo mundo igual. Ele levanta todo mundo igual. Ele compensa todo mundo igual. Tem uma frase muito famosa que fala: people are where they are at for a reason. As pessoas estão onde eles estão por uma razão. Eu realmente acredito. Tem uma outra que é um pouco mais legal. Que fala: Deus não dá asa a pobres. Estava falando com o Vitor esses dias. Aí a gente estava falando: se eu soubesse cantar. Mas cantar ainda, aí já era, aí eu estaria voando. E realmente, Deus não dá asa para ela. Deus não permite essas coisas. Deus sabe o que a gente precisa para poder manter o pé no chão. Ele realmente, muitas vezes Deus vai permitir que aconteça na nossa vida para a gente manter o pé no chão. Então, se sua vida está sendo bem difícil, tudo, muitas vezes, você tem a pensar, cara, se não fosse isso, será que eu seria assim?
Eu sempre falo, olho para os meus sofrimentos e questiono isso. Muitas vezes a questionar o que a gente faz é, por que eu estou passando por isso? Mas questiona, será que eu preciso disso? Será que eles não são exatamente o que eu precisava para estar com Deus no dia do céu? Ou será que eles não são exatamente o que eu precisava para ajudar outra pessoa a saber? Então, talvez muitas vezes eu não tenha um testemunho que ajudaria alguém. Para essa prova vir e falar, olha, eu estava na mesma situação que você, eu consegui ver a condição. Sabe o que eu amo sobre os discípulos? Eram mais universitários. É que eles podem provar para os universitários que acham que não tem tempo para isso. Ou provar que pode ser um estudante, o melhor estudante da sala, e eles assim são discípulos exemplares. Isso ajuda muito, de verdade. Me ajudou muito a entrar no reino, ver pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão batalhando a vida delas, e ainda assim pessoas excelentes com Deus. Isso mudava o meu coração de tal forma, poder ver que as pessoas realmente não estão abrindo mão das coisas, mas usando a vida como discípulo para alavancar o resto da vida. Agora, realmente tem que se perguntar, como Jesus ensina, que ninguém sabe no dia nem a hora. Por isso devemos vigiar constantemente. Muitos perdem a salvação porque vivem como se Cristo nunca fosse voltar. Vivem como se a vida nunca teria um final. Eu já falei essa história para vocês antes, mas tinha um irmão da África do Sul. Ele se tornou discípulo da cidade. Viveu como discípulo durante 8, 9 meses. Ele caiu na fé. Depois de alguns meses ele morreu. Imagine, tudo que ele precisava para ir para os céus era perseverar mais 2 meses. Imagine isso, se Deus falasse para você agora, tudo que você precisa é perseverar mais 2 meses. É ter mais 2 meses de Deus, 2 meses se negando, 2 meses sendo excelente, 2 meses sendo puro. Se esforça mais 2 meses. O quanto esses 2 meses não mudariam? Como não seriam esses 2 meses? Talvez seriam os 2 meses mais felizes da sua vida. Não. Talvez seriam os 2 meses do Yuri sendo o cara mais zeloso da igreja. Talvez seriam os 2 meses do Tom Porsche cantando as canções mais altas que todo mundo. Talvez seriam os 2 meses onde chega a parte do tira chegar e o Mania estaria dançando como se não houvesse amanhã. Especialmente. Agora, como a gente não sabe o dia nem a hora, o que acontece? A gente larga. A gente não tem o temor necessário para saber nossa vida pode acabar hoje. Sabe algo que me lembra do amor de Deus? Descer esse cara daqui depois de chuva. Esse cara esfreguedia. Vai descer aqui ali, só se cantam uma vez aqui, ó. Pela vez segura. Tem vez que a mulher desce, a senhora fala, pode ser, pelo amor de Deus, pode ser segura. Aquilo ali escorrega. E eu sempre penso, cara, você escorrega a cabeça aqui, morreu. E também a morte bem suave, né? Nossa, escorregou, com a cabeça do cara. Foi legal. Chegar lá no céu, Pedro, assim, você ficar com a cabeça, arrancar cada parte do meu corpo. Eu falei, Jesus, quem são o Senhor ainda assim? Vai tentar me borbulhar vivo, João, mas caraca, e você? Você não quer ver essa escada? É chuveiro, tira, presta atenção, não está precisando com o João. Nossa, como é triste, mas a menina não sabe como, né? Mas realmente, será que eu estou vigilante o suficiente? Porque se Jesus falar assim, eu posso voltar agora? Eu falo, posso, não. Levantar a mão, Jesus puxar, na hora. Ou será que eu falaria, eu preciso de mais obediência? Eu preciso de mais tempo? Será que eu sou confiante o suficiente para chamar alguém e falar, anda comigo, você vai ver a vida de você? Passa 24 horas do meu lado e eu vou te mostrar que Jesus Cristo é realmente meu Senhor e meu Salvador. Ou será que depois de passar essas 24 horas, essa pessoa decidiria ser uma ator? Será que depois de passar essas 24 horas com você, as pessoas falariam, realmente, eu preciso disso. Não é possível. Será que depois dessas 24 horas com você, talvez essa pessoa se torne um discípulo, mas um discípulo desanimado. Talvez ela se torne um discípulo, mas um discípulo preguiçoso. Talvez se torne um discípulo que quer saber muito raso. Um discípulo que não considera a família aqui realmente como uma família. Que tipo de discípulo se tornaria se esse discípulo fosse exatamente igual a você? Se você fosse discipular cada um dos atos que essa pessoa está tendo, mas essa pessoa é meramente o espelho da sua vida. Será que você diria para esse irmão, você tem que vigiar e orar constantemente? Porque
você não sabe o dia melhor? Ou será que seria isso para outras pessoas? Será que se ele seguisse você no seu trabalho, ele veria fofoca? Será que se ele seguisse você na faculdade, ele veria conversas impuras entre amigos? Será que ele seguisse você em casa, ele veria desrespeito e preguiça? Procrastinação. O que será que realmente a gente veria se a gente colocasse essa vida aqui no espelho? Passando 24 horas nos seus pensamentos, nas suas ações e no seu coração. Você viu melhor? Provavelmente será um filme de tudo. Seria ou de guerra, pelo menos. Uma guerra constante entre eu e eu. Mas realmente, família, se a gente não está preparado hoje, o que você vai fazer diferente para poder estar preparado hoje? Não. O que você vai tomar de ação diferente hoje para estar vigiante hoje? Para falar que se Jesus Cristo voltasse agora, eu estou preparado para ir com ele. Hoje não tem nenhuma dúvida da minha salvação. 1 Pedro 3, a Bíblia fala que realmente o batismo, depois disso a gente vê uma vida com a plena consciência da nossa salvação em Cristo Jesus. Quando você começa a duvidar, é um sinal de que tem algo aí no seu coração para mudar. Agora, para deixar algo bem sério para vocês, se você está vivo ainda hoje, é porque ainda tem coisa no seu coração para mudar. Você não está vivo aqui agora, ou então está aqui pregando e vendo na igreja que eu sou perfeito, eu sou alguém muito bom, incrível com Deus. Não, se Deus permanecer, permitiu que eu acordasse hoje, é Ele permitiu que eu acordasse mais alguma coisa no meu coração que precisa ser mudado. Sim. No momento que minha vida acabar, é nesse momento que vai mostrar se eu estou pronto para ir para os céus ou não. No estado que tiver naquele momento. Não no estado que eu vivi minha vida inteira, mas aquele momento vai mostrar realmente se eu vou para o céu ou não. Então, a palavra grega para céu aqui é oramos. Oramos. Referindo-se ao lugar onde Deus habita. Então, João descreve o céu como um lugar que não haverá mais dor, morte ou sofrimento. Apocalipse 21, do 3 ao 4. E realmente, o céu é um lugar onde nós podemos habitar. Tem uma frase que eu digo com música cantada, na que Billy Graham fala: meu lar é o céu. Eu só estou viajando por esse mundo. Meu lugar, eu sou um lugar aqui. Não é para a gente estar aqui, mas realmente passar uma eternidade nos céus. Aqui a gente está só de passagem. Agora, se você está de passagem para um lugar, vai passar no consultório. Você não vai começar a comprar uma cadeira nova no consultório, porque o consultório não está muito confortável. Você não vai comprar um bebedouro super, tomando nossa água gelada, sentindo, saca quente, porque não está tão confortável no consultório. Você está só de passagem. Eu não ligo se a cadeira é confortável ou não. Estou só aqui de passagem, eu vou sair assim. Onde você deixa confortável a pessoa? Se a gente está só de passagem nesse mundo, não tem por que ficar lutando dia após dia para fazer essa vida mais confortável. Porque você está só de passagem. Tem uma canção em inglês muito antiga que fala: This world is not my home, I'm just passing through. Tem uma frase dela que ela fala: If heaven is not my home, oh Lord, what would I do? Fala: esse mundo não é minha casa, eu estou passando aqui. Se o céu não for meu lar, ai de mim, o que eu vou fazer? E realmente, se o céu não for meu lar, ai de mim. Isso quer dizer que tem um outro lugar preparado. Tem um outro lugar para qual se reservado para mim também. Tanto quanto Deus foi se reservar um lugar para mim nos céus, preparar as moradas eternas para a gente. Ele fala: no céu há muitas moradas. Isso aí eu vou preparar um lugar para você. Mas se eu não estiver preparado também para esse lugar, tem um outro lugar preparado, não que é o inferno. Se eu não estiver preparado aqui hoje para esse lugar, tem um outro lugar que vai me aceitar de braços abertos. Uau. Mas eu acredito que eu e você vamos nos preparar. Preparar para passar a eternidade com Deus um dia. Para poder estar junto com Ele um dia. Mas para isso a gente precisa estar atento. Precisa estar vigiante dia após dia.
Precisa passar cada dia como se fosse o último dia. Se pergunte se essa fosse a sua última pregação, como você ouviria ela? Se esse fosse o último tempo por Deus, como você passaria por ele? Se esse fosse a última oportunidade de compartilhar sua fé com seu pai e com sua mãe, como você falaria com Deus? Se essa fosse a última oportunidade de estudar a Bíblia, como você estudaria? Se fosse a última oportunidade de se arrepender e ser aberto dos seus pecados, como você faria? Família, eu não posso garantir para ninguém que precisa voltar ou não hoje. O que eu posso garantir é que se a gente estiver preparado hoje, já um dia, a gente está preparado amanhã, depois de amanhã e até o fim dos tempos. Para que se um dia chegar o fim de Cristo, eu e você vamos estar preparados. Marcos 13, Jesus deixa bem claro que o fim ele vai vir. O destino eterno de cada um será selado. Não haverá meio termo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Agora a pergunta que eu tenho que fazer é: você tem o que é necessário? Para ir para o inferno, basta continuar vivendo assim mesmo. Para ir para os céus, é preciso viver com Deus. No final, a escolha é sua. Cada dia, estamos nos tornando uma criatura celestial ou infernal. A pergunta final é: o que você está escolhendo? O desafio é mudar o seu pensamento de ver como isso é difícil para viver uma eternidade sem Deus lá no fundo do sofrimento é algo que eu não estou disposto a passar durante a eternidade. A esperança de tudo isso é que Deus não quer isso para mim, nem para você. Ele realmente quer que chegamos aos céus. 1 Timóteo fala que o que Deus quer, o sonho de Deus, é para que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o sonho e a vontade de Deus. Mas Deus é um Deus tão bom que nos dá a liberdade de escolher entre o céu e o inferno. E para Deus será toda a glória.